Amém, glória a Deus. Nós cumprimentamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Provérbios. Nós temos mastigado esta passagem, esta mensagem, e Deus tem falado muito ao meu coração, e não foge nada daquilo que foi feito até agora, e naquilo que Deus já tem alertado através do pastor a nossa vida. Nós vamos abrir a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 3, nós vamos ler o versos 5 e 6. Vou pedir aos irmãos para ficarem em pé por um minuto, em reverência à palavra do Senhor, e os irmãos assim logo mais poderão se assentar. Bíblia aí, já página 646. Amém? Todos acharam? Eu vou ler, os irmãos, as irmãs acompanham. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Vamos ler juntos agora? Confia. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, nós te agradecemos, e aqui estamos, Senhor, para que possamos transmitir aquilo, ó Deus, que o Senhor tem como mensagem para esta noite, para nossas vidas. E se estamos aqui, Senhor, é porque nós precisávamos, e o Senhor queria também falar conosco através desta palavra. Por isso, Senhor, toma, Senhor, a nossa vida agora nas tuas mãos, para que nós possamos ser direcionados pelo Teu Espírito, para que o Teu Espírito tenha livre acesso no nosso meio, ó Pai, que nós possamos, Senhor, sair daqui alegres, satisfeitos, dizendo, Senhor, que o Senhor esteve, que o Senhor está e que o Senhor estará no nosso meio. A Ti nós damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a majestade. Nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Podem se assentar em nome de Jesus. Mas esta palavra eu tenho assim, meditado nela já por esta semana, e cada dia o Senhor tem acrescentado algo na minha vida, e eu gostaria assim de transmitir, de compartilhar com a igreja nesta noite. Sabe, irmãos, em meio a tudo que nós temos visto, tudo que nós temos vivido nesses dias muitas vezes terríveis, dias muitas vezes tristes, notícias avassaladoras, dificuldades enormes, nós olhamos e ficamos até preocupados e achamos que o homem, ou a ciência, tem se multiplicado, e realmente ela tem se multiplicado. O homem tem tido uma evolução, um crescimento de entendimento muito grande, o qual hoje até o homem põe em dúvida muitas vezes a existência desse Deus que é supremo, desse Deus que é benigno, desse Deus que é maravilhoso, desse Deus que toma todas as coisas nas tuas mãos e direciona. E muitas vezes o homem sai nesses tempos criando, inventando, né? E a gente vê o quanto o homem tem assim se surpreendido até pensando que criar alguma coisa, mas o Criador maior é Deus, o Criador maior é o Senhor, é aquele que criou os céus e a terra. Muitas vezes nós fazemos até com que o mundo, ou seja, lugares distantes, estejam até dentro da nossa sala, às vezes, dentro do nosso quarto,
através ali da internet. E nós um dia desses, no mesmo dia, no mesmo minuto quase, conversamos com alguém lá na Austrália. Da Austrália nós fomos para Miami, de Miami nós fomos para Flórida, da Flórida nós fomos para Hollywood, e tudo por intermédio da internet. E você conversa com as pessoas, e as pessoas, os homens, acham isso é uma grande coisa, e realmente o é, né, em que o homem tem melhorado, vamos dizer assim, o seu trabalho em algumas coisas, mas com isso também nós temos visto que tem sobrevindo à humanidade, sobrevindo à nossa sociedade, ao nosso país aqui, né, muitas outras coisas, como muitas vezes doenças, né, doenças que hoje nós ouvimos aí, né, chikungunya, né, zika, né, zika para mim era quando a minha mãe mandava a gente fazer alguma coisa e a gente não obedecia, aí dava zika, porque ela falava para o meu pai e a coisa complicava, né? Mas hoje não, a zika aí é complicado, né? Em que os cientistas, o pessoal ali do Instituto Butantan promovem pesquisas e pesquisas em cima de uma vacina que possa ajudar, que possa amenizar, que possa evitar, e assim por diante. Tem ocorrido tantas coisas, né? E muitas vezes com isso, né, com essa evolução das coisas, nós vemos que eles até encontram alguma vacina que proporciona isso. Então, quando se sabe, aí a turma já vai tomar aí a vacina, né, como H1N1, né, que tem aí também a vacina contra ela, e a gente vai lá no posto de saúde e toma tudo para se precaver, e muitas outras coisas, né, que a gente vê aí acontecendo no nosso dia a dia, que muitas vezes nós nos espantamos, muitas vezes nós ficamos sem tomar uma decisão, sem tentar fazer alguma coisa para melhorar a nossa própria vida. Isso sem contar o que nós vivemos dentro de uma violência que hoje nós vemos aí, né? Uma criança de 10 anos, 11 anos, dirigindo um automóvel, saindo pela rua, né? E a polícia ali o alcançando e até tirando a vida. Não sabemos como que foi, por que foi, isso também não nos interessa. Mas nós vemos aí muitas vezes a violência tão terrível que nós estamos vivendo, quando muitas vezes nós vimos a primeira mulher, a primeira mãe, deixar uma criança numa caçamba. Nós ficamos ali perplexos, nós ficamos ali assustados, ficamos surpresos. Hoje já deixaram aí já 2, 3 na caçamba e parece que ninguém se assusta mais, ninguém mais toma conhecimento, tem a coisa já com naturalidade, e é uma coisa tão difícil que nós estamos vivendo, uns dias, né, tremendo, terríveis, que nós estamos vivendo, que eu não sei vocês, mas muitas vezes eu paro e fico pensando e falo assim para o Senhor, falo para mim mesmo, né? Falo assim, puxa vida, o que nós vamos esperar de quem? Vamos buscar quem? Vamos fazer o quê? Diante de tantas coisas terríveis que têm acontecido. Então nós não sabemos, né? Muitas vezes até em quem recorrer. Achamos que não tem mais ninguém até para recorrer, porque se você for buscar um advogado, você perde a causa e tem que pagar os honorários até do outro advogado, e coisa tão assim, que injusto que você tem. Eu não sei vocês, mas eu fui até movido aí por uma ação, onde nós buscamos o advogado disse, não, vamos lá, vamos tentar, vamos fazer a coisa, você vai ver, isso aí não pode acontecer uma coisa dessa. É inaceitável um juiz dizer isto, né, e dar uma sentença contrária a você, não pode isto. Mas nós fomos lá e tudo, e nós tivemos uma surpresa,
que o juiz disse assim, olha, nada feito. E aí nós ficamos ali diante de uma situação, apático até, e dizendo assim, Senhor, e agora? O que eu faço? E eu dizendo para mim mesmo, Reinaldo, o que você vai fazer agora? E diante de tantas coisas ruins que nós vivemos e presenciamos, o mundo tão cruel e tão perverso que nós vivemos. Isso sem contar, eu não sei vocês, mas hoje muitas vezes eu tenho dificuldade até em acreditar nas pessoas, porque a mentira predomina em todas as áreas. Você vai em qualquer lugar, em qualquer área da sua vida, a mentira predomina, a mentira prevalece. Você não sabe se está falando a verdade, se está falando a mentira. E muitas vezes a pessoa conversando com você, e você ali olhando para ela, e você percebe, que é uma mentira, é uma contação de história tão grande, para tentar justificar uma coisa que é injustificável, ou justificar uma coisa ruim que ela cometeu, ou deixou de cometer, deixou de fazer. É uma situação que nós vivemos que nós começamos a tirar conclusões e muitas vezes tomamos decisões que ajudam um pouco, mas não ajudam muito. Resolve um pouco, mas não resolve tudo. Mas sabe, eu quero dizer uma coisa a todos vocês e a todos nós que estamos aqui, inclusive para mim mesmo. Eu quero dizer para você o seguinte: nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Sabe por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas. É terrível o que nós estamos vivendo. É terrível o que nós estamos presenciando. Vai ser terrível o que nós vamos ainda viver e presenciar. Nós vamos. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Sabe, Deus, lá em Gênesis, quando Ele começou a mexer, a formar a terra, Ele começou ali a falar, vamos abrir lá rapidinho, bem. Gênesis capítulo 1, é tão fácil, então dá para abrir até. Nós aqui vemos que muitas vezes é tão difícil a gente fazer as coisas, resolver coisas, mas Deus, Ele não precisou de mão de obra para criar nada. Ele precisou de voz de obra. Porque Ele disse assim aqui no verso 3, Ele disse assim, e disse Deus. No verso 6 Ele disse, e disse Deus. No verso 9 diz assim, e disse Deus. No verso 11, e disse Deus. No verso 14, e disse Deus. No verso 20, e disse Deus. No verso 24, e disse Deus. No verso 26, e disse Deus. Sabe, isto para mim demonstra que eu não li aqui o que ele disse, porque nós aqui já até sabemos, e às vezes sabemos até de cor. Mas esquecemos muitas vezes que Deus, Ele é soberano. Deus é o mais importante. Deus, Ele tem todas as coisas na sua boca. Ele tem todas as coisas nas suas mãos. Deus, aqui por aquilo que eu posso ver, e por aquilo que eu posso ler na palavra dEle, Deus pode tudo. Deus pode tudo. Nós sem Deus, nós não somos nada. Mas Deus, sem nós,
Ele continua sendo Deus. Sabe uma coisa que aqui eu vejo neste versículo que nós lemos de Provérbios? Ele traz para nós um ensinamento muito grande, onde nós não podemos confiar em nós mesmos. Ele diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Confiar somente em nós mesmos é uma armadilha que nos faz pensar o que nós não somos. Preste bem atenção nisso. É uma armadilha que faz me pensar, que faz eu pensar, que faz você pensar aquilo que você não é. Muitas vezes nós olhamos para as situações e para as dificuldades, para os problemas, e achamos que resolvemos com a nossa capacidade, com a nossa inteligência. Sim, você é um ser inteligente. Eu sou um ser inteligente. Você é um ser capaz. Eu também sou um ser capaz. Mas se nós nos estribarmos somente no nosso próprio entendimento, você vai acabar pensando uma coisa que você não é. Você vai achar que você é o Todo-Poderoso, aquele que resolve todas as coisas. Mas o Todo-Poderoso, o único chamado de El Shaddai, é Deus. Ninguém mais é chamado de El Shaddai. Portanto, o desejo de Deus, presta bem atenção, o desejo de Deus é que nós continuemos a depender dEle para sanar os problemas que nos afligem, para curar a nossa alma, para fazer com que nós alcancemos o que nós desejamos. É Deus. E Ele deseja isso, que você confie nele, que eu confie nele. E se nós cremos nesse Deus, e só nós entendemos que Deus, Ele é soberano, Ele é poderoso, fique tranquilo. Sabe por quê? Porque cabe a Ele, Deus, o Deus que muitas vezes nós não vemos, mas o Deus que nós sentimos. Porque Deus, Ele não é para ser visto, mas Deus é para ser sentido. Deus é Espírito. E por isso que Ele busca os verdadeiros adoradores, que o adorem também em espírito e em verdade. Cabe a Ele, Deus, dirigir o seu passo, dirigir o meu passo, dirigir o nosso passo, dirigir a nossa vida. Cabe a Ele remover os obstáculos da nossa frente, da nossa caminhada. Creia tão somente nisto. Se Ele não remover os obstáculos da sua vida, Ele vai te ensinar a removê-los. Porque tem coisas que Deus faz, mas tem coisa que você tem que fazer. Tem coisas que eu tenho que fazer. E Ele, quando nos ensina a remover esses obstáculos, Ele faz com que nós nos desviemos do mal, ou então que nós vencemos o mal. Que eu possa dizer não ao mal. Que aula tremenda nós ouvimos pela manhã com relação à benignidade e à bondade. Que aula tremenda. Que palavra tremenda. O que Deus está fazendo. O que Deus está dando de alimento para a nossa vida. E muitas vezes ficamos com certeza de que seremos vitoriosos, porque o governo de tudo está na mão de Deus. Por isso que muitas vezes, quando nós aqui, pastores ou alguém, ou preleitor, diz para você, você é um vencedor. As pessoas às vezes repetem aquilo que nós falamos, por uma simples repetição. Bom, eu vou dizer, quem sabe, pode ser, todavia, deveras,
eu seja realmente um vencedor. Mas eu quero dizer para você, você é um vencedor. Nós somos vencedores. Porque o governo de tudo está na mão de Deus. E se você crê nesse Deus, cabe a Ele dirigir o seu passo. Cabe a Ele dirigir a tua vida. Ainda que nós pensamos sermos capazes de resolver qualquer tipo de problema, não deixemos, preste bem atenção, irmãos, preste bem atenção, isso é tremendo. Não deixemos de pedir a Deus que nos guie. Eu vejo pessoas atrapalhadas, pessoas sem rumo na vida, pessoa sem condição alguma de resolver alguma coisa, pessoas assustadas, porque realmente não pede ao Senhor que o guie. Porque se nós pedirmos ao Senhor que Ele nos guie, saiba de uma coisa, Ele vai nos guiar. Mas como eu não vejo Deus, muitas vezes a dúvida sobe ao meu coração. Mas a palavra de Deus diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Por onde você for, o que você for fazer, o que você for passar, nós não sabemos, esta semana, o que vai nos acontecer. O futuro pertence só a Deus. Ninguém tem uma bola de cristal para ver o que vai acontecer com você, acontecer comigo, na terça, ou na quarta, ou na quinta-feira, ou na sexta, não sei. Mas uma coisa eu sei. Eu estou na mão de Deus. Você está na mão de Deus. Amém, irmãos? Você está na mão de Deus? Você está na mão de Deus? E se você não está falando isso para mim, você está falando isso para Ele. Não deixe de pedir que Deus te guie. E declare que a força e o poder da solução de todos os nossos problemas, de todas as nossas dificuldades, de tudo aquilo que nos aflige, está nas mãos de Deus. Sabe, irmãos, eu vejo que o que o pastor João fez aqui agora de pouco, tem muito a ver, porque ele não sabia mesmo nem o que eu ia pregar. Mas uma coisa eu sei, Deus vai abençoar a sua vida nesta noite. Eu vi assim uma unção de cura muito grande aqui neste lugar. Eu via algo assim tremendo de Deus aqui na nossa vida, na sua vida, a qual você vai ser surpreendido nesta semana. Eu não sei, segundo ele ali, na direção do Espírito de Deus, eu não sei o que você vai fazer, onde você vai. Mas uma coisa eu sei, uma coisa eu sei, Deus vai com você. Deus vai com você. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele diz assim, olha, reconheço em todos os teus caminhos. E o que Ele faz? O que Ele vai fazer? Ele endireitará as tuas veredas. Isso significa, irmãos, Ele vai estar a todo instante junto com você. Deus vai estar a todo instante junto comigo. Deus tem algo a fazer muito grande com você e comigo. Deus tem pressa para fazer, porque tudo o que está acontecendo, até esta situação que nós aqui dissemos, deste mundo terrível, deste mundo cruel, em que muitas vezes nós não sabemos o que fazer, muitas vezes ficamos perplexos, muitas vezes ficamos assustados, é porque nós estamos vivendo os fins dos tempos. Nós estamos vivendo um momento em que falta muito pouco tempo, eu não sei quanto, eu não posso precisar o quanto,
Mas uma coisa eu posso garantir para você, que Deus tem garantido no meu coração: Jesus está voltando. Ele nos dizia ali, ele nos diz que o que precedia a volta dele, e tudo que está relatado ali na palavra do Senhor, está acontecendo. Então nós não temos que ficar assustados, mas temos que ficar sim à disposição do nosso Deus. Você tem que ficar assim, preocupado em o que fazer para Deus, em ouvir a sua voz, em estar debaixo da tua direção, e estar sendo guiado por Ele. Porque Ele vai guiar a sua vida através da sua palavra. Sabe, irmãos, muitas vezes nós esperamos grandes revelações. Isso é muito bom, isso traz um ânimo na nossa vida. A hora que o pastor começou a dizer tudo isso, confirmou no meu coração, e meu coração tranquilizou. Meu coração ficou com convicção maior ainda daquilo que Deus estava falando no meu coração e aquilo que nós deveríamos trazer a você. Sabe, se lhe falta a sabedoria, a Bíblia também nos ensina: peça a Deus que Ele dá literalmente, e não lança em nosso rosto coisa nenhuma. E a palavra de Deus diz que se lhe há dado. É só pedir a Deus. Peça ao Senhor sabedoria. Um dia desses eu estava conversando com uma pessoa. E esta pessoa dizia para mim assim: olha, o que é que você acha do suicida? Eu falei assim: olha, é complicado. Ele falou assim: ó, pode ser complicado, mas para mim, ele dizendo, para mim o suicida é uma pessoa muito corajosa, uma pessoa extremamente corajosa, para tirar a sua própria vida. Eu parei, fiquei olhando para aquela pessoa e disse assim: olha, para mim já não é não. Para mim o suicida é o maior covarde. É o maior covarde. Porque ele não tem coragem de enfrentar a vida. Não tem coragem de enfrentar os problemas. Não tem coragem de enfrentar as situações. Não tem coragem de confiar num Deus o qual ele não vê. Não tem coragem de se firmar num Deus que tudo pode e que tudo faz. Ele não tem coragem de fazer com que confiar em Deus e esperar em Deus que Deus resolva a situação dele. E aquela pessoa começou ali a chorar, começou ali a ficar se lamentando, porque ele tinha uma outra visão do suicida. Mas sabe de uma coisa? Peça sabedoria a Deus para resolver os problemas. Ore ao Senhor. Quando Ele fala aqui para nós não estribarmos no nosso próprio entendimento, saiba de uma coisa: a palavra de Deus nos ensina que se nós quisermos pedir alguma coisa ao Senhor, entremos no nosso quarto, fechamos a porta, e quando fechamos a porta ali, falamos com Deus, e Ele secretamente, onde Ele está, Ele vai te ajudar, Ele vai fazer. Mas é muito mais fácil eu pedir para alguém me ajudar do que eu fazer isso. Por isso Ele diz: confia no Senhor de todo o teu coração. Você tem confiado no Senhor de todo o teu coração? E nós precisamos confiar no Senhor. E nós precisamos confiar no Senhor, não é ora eu confio e ora eu não confio. Não. Sabe, a palavra de Deus diz que um homem de coração dobre, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Ele não fica em lugar nenhum, ele não para em lugar nenhum, ele não se firma em lugar nenhum. Mas a palavra de Deus também diz assim, que bem-aventurado, já que estamos falando de bem-aventurança, né? Bem-aventurado o varão que sofre a tentação ou sofre as provações, porque quando for provado, receberá a coroa da vida,
o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Você tem amado ao Senhor? Nós temos amado ao Senhor? Nós temos esperado no Senhor? As provações vêm, irmãos. As tentações, uma atrás da outra. Eu não sei vocês, para mim vem um monte. Para mim vem um monte. Mas uma coisa eu sei, bem-aventurado aquele que for provado, porque receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Vamos nesta noite, esta palavra simples, esta mensagem simples, mas tem uma mensagem tremenda de Deus para a sua vida e para a minha vida. Confia no Senhor de todo o teu coração. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Sabe, irmãos, eu não sei qual é o problema que você tem hoje. Eu não sei qual é a dificuldade que você tem hoje. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo hoje. Mas uma coisa eu sei. Confia no Senhor. Entrega o seu caminho a Ele. Espera somente nele. Sabe por quê? Porque Ele vai fazer algo tremendo na sua vida. Ele quer te ensinar nesta noite. Ele quer te mostrar nesta noite que esta vinda que você veio aqui ao altar de Deus não foi para que você viesse simplesmente por vir, mas é porque Deus tem algo liberado para a sua vida. Deus tem algo liberado para a minha vida. Se você crê nisso, se você confia em Deus, sabe, eu vou pedir para você que fique em pé e que você diga a Deus o que você necessita, o que você está buscando, o que você está sentindo, qual é a situação que você está atravessando. Não precisa vir falar para mim, não precisa falar para ninguém, mas fale para Deus. Sabe, irmãos, é como que se o ouvido de Deus estivesse, como está, com certeza, inclinado para aquilo que você vai dizer, ou com a sua boca, ou no seu coração. Se você quiser dizer com a sua boca audível, pode falar, não tem problema. Mas se você não quiser, lá dentro do seu coração, fala para Deus: Deus, eu estou atravessando isto, eu estou precisando disto. E aí faça como o pastor disse aqui, venha na quarta-feira ou venha no domingo que vem, para que você possa testemunhar daquilo que Deus está fazendo. Sabe, as coisas que o homem tenta fazer ou se estribar no seu próprio entendimento, ele acaba fazendo bobagem, ele acaba fazendo coisa errada. Como nós dissemos aqui, quando muitas vezes nós confiamos somente em nós mesmos, nós caímos numa armadilha muito grande. Achamos que podemos resolver, achamos que somos todo-poderoso, achamos que por causa do nosso dinheiro, por causa da nossa situação, por causa da minha posição, eu resolvo. E muitas vezes nós não resolvemos nada. Mas Deus resolve na sua vida.